vitória do Palmeiras. Mais uma vez o garoto Estevão é o personagem. Rodemos aqui os melhores momentos de Cuiabá 0, Palmeiras 2. E foi um jogo onde o Cuiabá nem ameaçou o Palmeiras, né? Muita tranquilidade. O Palmeiras pôde jogar confortável. O Cuiabá pelo menos tinha que fazer o papel de atrapalhar o Palmeiras, pelo menos. E não conseguiu nem atrapalhar, nem pressionar. Então ficou muito confortável, o Palmeiras nem precisou ser exigido, foi construindo com tranquilidade o placar, construindo com tranquilidade a vitória. Teve esse lance aí do Cuiabá, um chute fora da área, que levou perigo ao Everton, mas foi só isso, assim. E aí no segundo tempo, quando entraram os meninos, aí o Palmeiras teve esse lance, importante dizer, essa tabela entre o Endrick e o Luiz Guilherme, quase sai um golaço. Depois o Endrick é substituído. Quando os meninos do Palmeiras entram, aí fazem aquela fumaceira toda lá na frente. Mas foi um jogo muito tranquilo pro Palmeiras, que nem precisou, assim, esquentar muito a cabeça para correr em campo para fazer a vitória. Olha, impressionante como a garotada do Palmeiras é cada vez mais protagonista. O primeiro gol é do Lázaro, que é formado no Flamengo, mas tem o cruzamento do Luiz Guilherme, formado no Palmeiras, 18 anos. E o segundo, o Estevão, que fez 17 anos há 8 dias, 9 dias. E olha a personalidade dele. Ele converte o pênalti que ele mesmo sofre. Impressionante como a garotada é protagonista deste Palmeiras. E aí, Lino, como é que você viu a vitória da equipe do Abel ontem? O primeiro tempo foi chato para burro, destrava com aquele gol de cabeça e a partir daí no segundo tempo o Cuiabá tenta sair, se debate à frente do Palmeiras, dá espaço para um time com jogadores talentosos como é o Palmeiras. O Palmeiras tem esse mérito, né? Ele faz a força necessária para vencer as partidas. E consegue vencer. Às vezes a gente tem a sensação de que o Flamengo também tenta fazer isso, só que às vezes, né, não engrena o jogo dele. O Palmeiras não. O Palmeiras está conseguindo fazer força necessária. Ontem não precisou gastar demais, desgastar demais o time, conseguiu o resultado que precisava e volta tranquilão para casa. Na sexta-feira, porque na quinta o Palmeiras tinha vencido com o Estevão, personagem, e a gente debateu a base, trouxe vários dados. O Palmeiras tem hoje 1/3 do seu elenco de jogadores da base, eu acho um número bem significativo. Então, em todos os setores do campo, o Palmeiras tem jogadores da base. E usa. Não é só que eles estão ali, eles são protagonistas. Tem jogador que a gente não ouviu falar ainda, mas em breve eles vão aparecer. O terceiro e quarto goleiro, por exemplo, eles são da base do Palmeiras. Depois do Lombo, o reserva imediato já é da base. Eles têm um zagueiro, Vitor Reis, que é capitão das seleções de base. Muito bom zagueiro, eu faço base, muito bom zagueiro. Que dizem que é jogador que vai seguir a linha aí de Real Madrid, grandes clubes da Europa. Jogou o Mundial agora, sub-17. Capitão da seleção, sub-17. Tem o Luigi também, um atacante. Tem o Thales, é um jogador um pouco mais no 9, mas um pouco mais entre o 10 e o 9, ele é um 9,5. Em todos os setores, cara, você tem os laterais reservas. Vanderlan, que é muito bom. Vanderlan, Garcia, Naves, outros jogadores de defesa da base. No meio campo, Gabriel Menino, já super vitorioso, levantou um monte de troféu. Mas não jogou bem ontem. Não, só para dizer como o Palmeiras tem opções na base e como os atletas que entram têm feito muita diferença. Esse moleque aqui, o Estevão, que já é avaliado em mais de 300 milhões de reais, queria a sua análise técnica desse jogador. O ano passado... Ele fez 17 anos, dia 24, na quarta retrasada. 24/4. Eu vi aqui mais cedo a data de aniversário dele. O ano passado, no Brasileiro Sub-17, a semifinal foi contra o Corinthians e a final contra o São Paulo. Ele já na semifinal, nos 2 jogos, ele acabou com o jogo. E esse jogo que a gente está vendo aí agora, que foi a final, contra o São Paulo, foi hat-trick, 3 gols dele. Quer dizer, que ele acabou com o jogo. Ele foi o dono do jogo. É um jogador, assim, que ele tem essa essência do nosso futebol, de ir pra cima, ele não é abusado na questão de faltar respeito, ele é objetivo. É claro que a vida, a instabilidade profissional pode, às vezes, fazer ele cair um pouco de rendimento, né? Mas, assim, o que eu estou projetando já futuramente, porque daqui a pouco, certamente, ele vai estar no gigante europeu, é que ele não perca essa essência dele, que ele vai dentro, Rizek, do jogo, ele não tem medo, ele não sente. Nesse Mundial Sub-17, ele tinha 16 anos, ele era mais novo, ele era o mais novo do time. Ele ficou no banco no primeiro jogo e depois ele assumiu a titularidade, sendo protagonista. É um jogador, assim, que não sente o peso do jogo. E isso me encanta porque ele tem 17 anos recém-feitos. É incrível a capacidade de drible, de tomada de decisão. Esse lance, olha lá, ele vai para dentro, ele troca a passada, ele já está olhando para o gol quando ele... Dribles objetivos, né? Exatamente. Dribles eu acho que mudam o jogo. E esse pênalti, não, Jéssica?
a qualidade, a precisão, a força que Não ele tinha como cobra. buscar. O goleiro não É um tinha como jogador buscar. que até na esse transmissão ontem, quando falou do gol dele, ele tinha recém-entrado, sofreu o pênalti e pediu para bater, o Eric falou também. Que personalidade desse garoto. E é um jogador, assim, jogadorzaço, que a gente tem uma joia que a gente precisa lapidar certinho para que ele possa futuramente desenvolver na nossa seleção. O Abel Ferreira está encantado com ele, né? E quando um treinador do tamanho do Abel Ferreira, que já revelou vários talentos, inclusive Endrick, fala que esse é um Mostrando jogador... que com o Endrick ele pedia calma. Exatamente. O Estevão, ele tá mais soltinho, né? Tá mais Ele não mandou, ele tá soltinho. mais soltinho, não. Ele tá mais soltinho com o Estevão. Pedindo por favor, fica no Palmeiras. De tamanho e talento desse jogador. Ele é um jogador fora de série. Ele é um daqueles jogadores que mudam o patamar de jogo, que viram partidas. O drible dele é objetivo, acho que isso é o principal. A gente vê muitos jogadores talentosos que têm o drible como uma das suas ferramentas. Mas ele dribla e vai pra dentro. Ele quebra a linha, ele quebra a defesa, ele quebra a linha de defesa. Isso muda o jogo. O treinador fica muito confortável, larga a bola no menino que ele vai resolver. Ele não sente, é isso que me encanta, ele não sente o jogo. Pode ser um jogo do, querendo ou não, mas é da categoria, mas é o Mundial Sub-17, ou contra o Cuiabá, ou contra o jogo que for, ele vai pegar a bola, ele vai tentar fazer o que ele faz, que é o drible. Vai pra dentro, veloz, muda de direção, quebra a linha, gera muita dúvida, desconfigura as linhas de marcações. Enfim, um jogador interessantíssimo que o Palmeiras está muito bem servido. O Abel, na semana passada, pediu que o clube o segure pelo menos até 2027, que a gente sabe que é irreal, porque se chegar uma proposta, alguém pagando a multa rescisória, não tem como. E acho que tem que ir mesmo, quando você tem um grande clube interessado em você. Concordo, tem que ir mesmo. Tem que ir, se desenvolver na Europa. É o sonho de todo jogador. Não adianta a gente falar que o jogador, claro que ele quer ficar, ele deve ter um carinho enorme pelo Palmeiras. Mas chegar um Real Madrid, chegar um clube, quem não iria, né, que é um clube dessa esfera. O Palmeiras é gigante, mas assim, nível europeu, né? O jogador não tem como, ele vai sair. Tem alguns dilemas para falar sobre esse assunto, porque nessa segunda-feira é destaque em vários portais, como no GE, o empresário do Vitor Roque cornetando o Xavi, dizendo que o Xavi não conversa, não olha na cara do Vitor Roque, não dá minutos. O Vitor Roque já tem 13 jogos com a camisa do Barcelona e não conseguiu ainda se estabelecer. Eu acho normal, cara. O titular da posição é o Lewandowski. É normal que demore um tempinho para o Vitor Roque jogar, já acho até que fazer 13 jogos na primeira temporada não é ruim, não é ruim. O Vinícius Júnior na primeira temporada também não se criou no Real Madrid, cara. O Real B, né? Foi pro Castilha e o Zidane demorou a entender, aliás, nunca entendeu como utilizar o Vinícius Júnior, chegou a escalar o Vinícius Júnior de ala, que obviamente não é a dele, e aí com o Ancelotti o garoto voa e é um potencial candidato a melhor do mundo nesse ano. É bem possível que o Endrick, jogador de seleção brasileira, chegue no Real Madrid na próxima temporada e não consiga também ter muito mais jogos do que o Vitor Roque, porque ali jogam o Rodrigo, Vinícius Júnior, futuramente o Mbappé. É natural que um jogador desse, que já é destaque no Brasil, chegue na Europa e demore um pouquinho para jogar. E isso faz parte do processo de formação do atleta no futebol europeu. Empresário não ajuda nada a fazer isso. Cara, fiquei pensando no empresário do Vitor Roque, cara, como ele atrapalhou a vida do jogador a falar essas bobagens hoje, cara. Coloca a própria torcida contra o jogador, que o jogador não falou nada, né? Obviamente eu acho que ele deve estar insatisfeito, sim, pela minutagem. Assim, é uma boa minutagem para um primeiro ano, mas ele foi com uma expectativa muito alta, né? Então ele mesmo pode ter sentido essa questão assim, nossa, eu acho que eu merecia mais. Só que aí tem um outro lado, né? O titular da posição é nada mais, nada menos que Lewandowski. Não, então, aqui o Estevão já é um jogador, cara, de muito destaque. Digamos que, sei lá, algum clube europeu, ou Chelsea, que falam, compre o garoto. Eu vou achar normal que se no primeiro ano ele não conseguir jogar muitas partidas na Premier League. Normal, cara. Cultura, temperatura, modelo de jogo. Diferença de nível mesmo. Você mudar para um lugar que você vai sair à noite para poder jantar, você não, às vezes, se não falar inglês ou a língua do país que for, não tem uma comunicação igual tem aqui, isso tudo interfere. Porque você está acostumado a viver de uma forma. Você está em casa, ontem ele jogou, voltou de viagem, ele quer jantar com a família dele, sai para jantar na rua. Ele vai no restaurante, pede o que ele quer. Lá fora não. É diferente, se não dominar a língua, fica diferente. E é um garoto, né? A gente viu o Scarpa saindo do Brasil, indo pro Nottingham Forest, não conseguiu se encaixar no jogador time. Pronto. Jogador pronto, com maturidade, sabendo quais as movimentações tem que fazer em campo, sabendo ser responsável em campo. E ainda assim não conseguiu se adaptar, teve que retornar. E a gente sabe o talento que tem o Scarpa aqui. Porque as movimentações de campo lá são outras. Porque os treinadores exigem outras coisas dos jogadores em campo. Então essa adaptação, ela é custosa. Não, e assim, pode até ser educativo baixar um pouco a bola de quem aqui no Brasil já se sente muito grande, com 17, 18 anos,
para eles entenderem que no futebol mundial, o que eles são aqui, ainda vai demorar um tempinho para eles serem lá fora. O Endrick ontem, por exemplo, não gostou de ser substituído, cara. 12 do segundo tempo,